Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta terça-feira, escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus identifica uma atitude que pode ser prejudicial ao nosso relacionamento com Deus. É a atitude de reivindicarmos direito diante de Deus, como por exemplo: eu te servi bem, Senhor. Eu vivi uma vida boa. Agora é tua vez de me servir. Tu precisas mostrar tua gratidão a mim. Em contraste com esse tipo de atitude, Jesus coloca diante de nós a atitude daqueles que, depois de terem feito tudo o que Deus pede, simplesmente dizem a Deus: eu sou apenas um servo. Antes de fazermos qualquer coisa, Deus já foi generoso conosco. Na primeira leitura de hoje, São Paulo diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Na verdade, qualquer ato nosso é um ato de gratidão para reciprocar o grande amor que Deus teve e continua tendo para conosco. A graça de Deus se manifesta sobretudo na vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Todos nós fomos grandemente agraciados por Deus através de Jesus. Nosso serviço a Deus não é mais do que nossa resposta agradecida ao amor generoso de Deus por nós. Estamos numa cultura que procura reconhecimento porque esperamos palmas por fazer o que temos que fazer. Agindo assim, nos tornamos escravos da opinião pública. Quem tem, sobretudo, que reconhecer meu trabalho é Deus. O que eu faço, devo fazer por amor e não por algum interesse. Deus poderia fazer tudo sozinho e é um privilégio poder colaborar com Ele. Servir a Deus é reinar. Há cristãos que raciocinam assim: somos caridosos. O marido diz: sou fiel. Educamos bem nossos filhos. Fizemos o bem para as pessoas. Um dia Deus nos recompensará pelas muitas obras que praticamos. Essa maneira de interpretar o nosso relacionamento com Deus pode esconder um perigo muito sério. E qual o perigo? Acharmos que temos direitos diante de Deus. Desse modo, geramos uma religião dos merecimentos, que pode ser muito prejudicial para quem a pratica. São Paulo diz: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se impõe. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Como pode amar de verdade quem pratica o bem para acumular méritos diante de Deus? Agindo assim, continua sendo egoísta. Se um dia eu for visitar um doente no hospital, no intuito de que um dia Deus me recompensará por essa boa ação, eu não amo o doente, amo a mim mesmo. Nessa religião, Deus é um contador que registra os créditos e os débitos. O Evangelho de hoje pretende apagar essa imagem de Deus, quer eliminar a religião dos merecimentos, a religião das trocas. Não podemos jamais pretender que Deus fique em dívida conosco. Assim pensavam os fariseus: eu rezo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo. Nós
servimos ao Senhor que deu sua vida por nós, seus servos. Nós servimos a um Senhor que antes lavou os pés de cada um de nós. Servir ao Senhor deve ser uma alegria e não um fardo. Os nossos atos de caridade cristã aos outros, seja na família ou em algum outro contexto, devem ser motivados, sobretudo, por um certo dever de serviço. Sirvamos por amor, independentemente da receptividade ou reconhecimento dos outros. O Evangelho nos diz: Felizes os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá. Certa vez, um jornalista americano foi visitar a instituição onde Madre Teresa de Calcutá cuidava dos enfermos, e ele ficou observando a dedicação, o cuidado e o carinho dela para com todos os doentes. Depois de algum tempo, o jornalista se aproximou de Madre Teresa, que fazia um curativo em um homem muito doente, e disse: Madre, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu: nem eu faço por amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.